nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar tudo o que rolou no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, a quarta etapa do Mundial 2026 da Fórmula 1. Mas antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui no canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana tivemos o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, a quarta etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, da temporada 2026 do Mundial de Fórmula 1 em Miami, na Flórida, no Circuito Internacional de Miami, na Flórida, com vitória de Andrea Kimi Antonelli da Mercedes. O piloto italiano venceu pela terceira vez nessa temporada 2026 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. E o piloto se igualou, né? O Antonelli também quebrou o recorde nesse final de semana no circuito de Miami, na Flórida, e se igualando a Mika Hakkinen e a Damon Hill com 3 vitórias seguidas e conquistando 3 pole positions seguidas nesse início de campeonato mundial de Fórmula 1. Que início assim primoroso do Andrea Kimi Antonelli, em 4 corridas, 3 vitórias, um início assim impressionante do piloto italiano da Mercedes e assim, está cada vez mais se credenciando para disputar o título mundial da Fórmula 1 de 2026. É um piloto assim que tá assim, é um piloto assim que vem crescendo, a cada corrida vem crescendo, vem subindo o seu nível de atuação, vem subindo o seu nível de desempenho. Assim, tá impressionante o Andrea Kimi Antonelli nesse início de campeonato mundial de Fórmula 1. Bom, meus amigos, vamos passar aqui o resultado final do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, em primeiro lugar ficou Andrea Kimi Antonelli da equipe Mercedes-AMG Petronas. Em segundo lugar, Lando Norris da McLaren. Em terceiro lugar ficou Oscar Piastri da McLaren. Em quarto lugar, George Russell. Em quinto lugar, Max Verstappen da Red Bull Racing. Em sexto lugar, Lewis Hamilton da Ferrari. Em sétimo, Franco Colapinto, corridaça do Franco. Em oitavo, Charles Leclerc. Em nono, Carlos Sainz. Em décimo, Alexander Albon. Bom, meus amigos, na largada, o Andrea Kimi Antonelli conquistou a pole position para o Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 com um tempo de 1:27.798 milésimos. O Andrea Kimi Antonelli conquistou a pole position, mas na largada largou muito mal, uma largada horrorosa do Andrea Kimi Antonelli, largada horrorosa também do Max Verstappen. O Leclerc tomou a ponta da corrida no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Parecia, né, dava indícios de que a Ferrari iria brigar pela vitória em Miami, na Flórida, com o Leclerc. Mas aí, né, no finalzinho, a carruagem virou abóbora completamente. E o Leclerc estava no início de corrida muito bom. Estava no início excelente, numa batida muito boa ali, brigando pela liderança da corrida. Aí, assim, até que, né, na primeira parada, a Ferrari conseguiu arrebentar, começar a arrebentar com a corrida do Charles Leclerc. Porque, assim, arrebentou primeiro, começou aí, né? Começou a brincadeira aí, né? Porque, assim, meu Deus do céu, que lambança foi a parada da Ferrari. As duas paradas da Ferrari, as duas paradas da Ferrari, assim, foi uma lambança, foi uma tremenda de uma lambança, né? Foi uma lambança com o Leclerc, né? Foi uma lambança, 3 segundos,7, 3 segundos e 8 com o Hamilton, assim, paradas, assim, horríveis. Eu falei na hora assim, que parada péssima. Eu falei na hora, eu tava vendo a corrida e anotando. Eu falei, que parada péssima da Ferrari com o Leclerc. Parou na hora errada. E aí o Leclerc já ficou vendido aí. E aí, tanto que a McLaren ganhou terreno. A McLaren com seus 2 pilotos, tanto Lando Norris, Oscar Piastri, começaram a ganhar terreno aí. Vocês estão percebendo aí? Pois é, começaram a ganhar terreno aí. E aí é que são elas. O Leclerc, assim, começou a desmoronar. Do meio pro final, o Leclerc começou a desmoronar no meio da corrida. Aí é que tá o ponto. E assim, meus amigos, parecia, né, a Ferrari... engraçado, a Ferrari começou bem o ano.
Começou o ano bem, dava dando indícios de que poderia brigar pelas vitórias no início da temporada, mas essa atuação em Miami, assim, uma atuação assim, deprimente. Deprimente. E o final da corrida do Charles Leclerc foi um final melancólico. Um final melancólico. Um começo promissor que tava dando indícios de que, opa, o Leclerc vai brigar pela vitória hoje. Tava com ritmo, tava com pace. Mas aí o Leclerc fez aquela lambança, aquela bobagem, sem tamanho, sem precedentes, né? De ter rodado. Deu sorte de não ter batido, hein, senhor Charles Leclerc? O senhor deu sorte, hein? O senhor deu sorte de não ter tomado uma panca daquelas, hein? Uma pancada muito forte. O senhor deu sorte. O senhor tem mais sorte que juízo. A verdade é essa. Porque assim, ele rodou, acabou rodando e conseguiu salvar a barata, e assim, né? E aí foi perdendo pressão, e aí no final da corrida foi ultrapassado pelo Russell, foi ultrapassado pelo Verstappen, e assim, foi assim, melancólico. E ainda assim tomou 20 segundos de punição no final da corrida, no final do tempo acrescido no Grande Prêmio de Miami, na Flórida. Assim, a atuação, a Ferrari estava prometendo mundos e fundos, mas assim, decepcionou completamente. Completamente, assim, uma corrida assim, pálida, horrorosa, pavorosa. A corrida do Charles Leclerc, né? Que assim, dava indício de que poderia brigar pela vitória, mas aí a carruagem virou abóbora completamente. E Hamilton teve uma atuação assim, discreta, muito ruim a atuação do Lewis Hamilton, muito ruim, decepcionante. Assim, tentou um acerto diferente assim que não funcionou. Não funcionou, não deu liga, não funcionou, não aconteceu, não prosperou. E assim, o Hamilton discreto, assim, uma atuação apagada do Hamilton, apagada, sumido o Hamilton, sumido. E assim, um acerto totalmente errado, indo por uma via completamente errada, o Hamilton nesse final de semana na Flórida. E assim, pra mim, um sexto lugar assim, nossa, muito ruim, horroroso a atuação do Hamilton na Flórida, muito, atuação horrorosa do Hamilton, pálida, e assim, não tem que conversar, e assim, agora vamos ver, o Hamilton tá com esperança, tá com perspectiva boa, animicamente o Hamilton tá prometendo, mas essa corrida em Miami, assim, uma atuação vergonhosa do Hamilton. Foi uma vergonha a atuação do Hamilton. Foi uma vergonha a atuação do Hamilton em Miami. Assim, discreto, assim, uma atuação apagada, muito apagada. E sem contar a parada dele, foi uma parada horrorosa. 3 segundos e 8. Assim, uma parada horrorosa, péssima, lamentável. Assim, não tem o que falar. Os dois pontos da Ferrari, pra mim, assim, foram muito mal na Flórida, e a perspectiva para a Ferrari eram boas, mas a Ferrari não soube corresponder na Flórida. Red Bull, com Isaac Hadjar e Max Verstappen. O Verstappen fez uma corrida muito boa, uma corrida boa. É muito cedo ainda, Max Verstappen está de volta no jogo, é muito cedo. Mas mostrou uma boa performance, porque nas três primeiras corridas, tanto na Austrália, na China, no Japão, assim, foram desempenhos assim tenebrosos do Max Verstappen. Desempenhos tenebrosos, horrorosos do Max Verstappen. Essa foi a melhor performance do Verstappen até agora na temporada. Foi a melhor performance do Verstappen, performando bem. É bem verdade que na largada ele largou muito mal, acabou rodando, deu sorte também, né? Conseguiu dar uma salvada, salvou a barata, né, Verstappen? Salvou a barata, por pouco né, salvou a barata e conseguiu chegar na 5ª colocação, né? Mesmo tomando uma punição, né, por cruzar a linha nos boxes, né, durante a corrida, é bem verdade. Mas é muito cedo ainda pra falar que Max Verstappen e Red Bull voltaram no jogo. É muito cedo ainda. Essa resposta, eu quero ver essa resposta no Canadá. Porque é uma pista de rua, uma pista com freadas muito fortes, umas freadas violentas, lá no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame. Então assim, eu quero ver aí o Max Verstappen no Canadá. Porque em Miami, performou bem, performou legal, com pace bom.
Ok, com pace bom, regular? Ok, performou bem, performou bem. Agora, vamos falar aqui do senhor Isaac Hadjar, né? Senhor Isaac Hadjar, né? Que erro, olha, senhor Isaac Hadjar, que erro bizarro, hein? Que erro bizarro, hein? Que erro grosseiro, hein, senhor Isaac Hadjar? Você sabendo que tem um trecho ali mais travado, do circuito, no final do setor 2 ali, você pegou a zebra demais, você pegou o muro externo do circuito de Miami, na Flórida, você tinha que ter tirado o pé, ter feito passa reto. E quebrou a suspensão e acabou danificando a corrida, né? A corrida no Grande Prêmio de Miami, na Flórida. E assim, uma atuação assim do Isaac Hadjar muito ruim. Uma atuação ruim do Isaac Hadjar. Muito ruim, deprimente a atuação do Isaac Hadjar. Muito ruim. Muito ruim. Horrível a atuação do Isaac Hadjar, né? Abandonou logo no início da corrida, né? Logo no início da corrida do Grande Prêmio de Miami, na Flórida. Então, assim, uma atuação assim muito ruim mesmo, muito ruim, não há o que conversar. E o Isaac Hadjar até que começou, assim, andando bem em classificação, nas 3 primeiras corridas andando bem em classificação, performando bem em corrida, exceto ali na Austrália, que acabou quebrando o carro, teve uma quebra no motor do seu carro, na abertura da temporada, andou bem na China, andou bem no Japão, né? Andou mal no Japão. Aliás, ele andou muito mal no Japão, destoou no Japão, né? Andou bem na China, destoou no Grande Prêmio do Japão e destoou novamente em Miami. Então, assim, é um início, assim, complicado pro Isaac Hadjar, muito complicado. E assim, um início, assim, complicadíssimo pro Hadjar. E pra mim começa essas 4 primeiras corridas do Isaac Hadjar, eu vejo que ele tá tentando, mas ainda assim tá devendo. É bem verdade que ele andou bem em classificação nas 3 primeiras corridas ali na frente do Max Verstappen. Ok, isso é fato. Isso aí é um fato. Mas, em corrida, ele ainda tá devendo no banco e precisa melhorar o Isaac Hadjar. Precisa melhorar muito o Isaac Hadjar. Bom, meus amigos, McLaren, né? Boa corrida da McLaren. Ótimo pace da McLaren, né? A McLaren trouxe atualizações pro carro para Miami, na Flórida. Funcionou muito bem. Assim, uma corrida muito boa, muito, assim, regular. Uma tocada boa dos 2 pilotos, tanto do Lando Norris, tanto do Oscar Piastri. Assim, gostei do desempenho da McLaren. A McLaren performando bem, legal, com uma toada muito boa, com uma toada consistente. E assim, meus amigos. E outra coisa, meus amigos, essa corrida também deixou pontos bem interessantes, meus amigos. A briga do campeonato, no momento, será entre Mercedes e McLaren. Porque a McLaren, com as atualizações que ela trouxe nesse final de semana na Flórida, funcionou muito bem, obrigado. Os 2 pilotos P2 e P3, né, com o Norris e com o Piastri, funcionou bem. E eu vejo que a McLaren, ela tá, assim, melhorou muito. A McLaren tá muito melhor. Foi um final de semana muito bom, muito melhor que as 3 primeiras corridas, muito melhor, assim, de passagem, tranquilamente eu posso dizer isso. Tranquilo, sem medo, sem pestanejar. Sem medo. A melhor corrida da McLaren foi essa em Miami, na Flórida. Uma corrida consistente, uma corrida sólida, um desempenho sólido da McLaren. E assim, a McLaren tá de volta no jogo, e vai pra briga a partir do Grande Prêmio do Canadá daqui a 3 semanas, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos falar aqui das equipes de meio de pelotão, né? Começar pela Alpine do Franco Colapinto. Franco Colapinto muito bem, Franco. Ótima corrida do Franco Colapinto. Corridaça do Franco. Ótima corrida. Melhor corrida dele na temporada. Correspondendo muito bem. O Franco Colapinto correspondendo bem. Entregando performance, entregando desempenho. O Franco Colapinto entregando muito bem. Ótima performance do Franco. E o Franco tava numa performance muito boa, muito regular, sem cometer erros, consistente.
e numa constância muito boa durante toda a corrida, durante todo o final de semana na Flórida, em Miami. Gasly, né? Gasly que foi tocado, abalroado, podemos assim dizer, pelo Leon Lawson, né? Porque assim, né? O Leon Lawson também merecia ser punido, tá? O Leon Lawson merecia... só adentro, meus caros automobilistas aqui do canal. O Leon Lawson merecia ter sido punido, né? O porquê, eu quero entender o porquê que os comissários não chamaram o Leon Lawson na sala dos comissários. Por que não chamou? Essa é a questão. Por que não chamou? Sabe, assim, o Gasly até capotou. O Gasly capotou feio. A sorte, graças a Deus, que tinha o Alan. Porque se não fosse isso, poderia ter acontecido uma coisa muito séria com o Gasly. Muito séria. Seríssima. Então assim, olha, assim, a FIA às vezes é piada. Até uma piada. É piada. As interpretações da FIA. É uma piada. Posso falar isso sem medo, sem receio. É uma piada. É um deboche. É um deboche. Sabe? É um deboche. Não chamar o negócio pra mim é um deboche. É um deboche. É um deboche. Sabe? É um deboche mesmo. Literalmente um deboche. Não há o que conversar. E pra mim, o Leonardo deveria ter sido punido. Na volta número 5. Deveria ter sido punido. E por que os comissários não viram isso? Hein, senhorita Fia? Você tem que responder sobre isso. Você tem que responder sobre esse erro. Você tem que responder. Porque assim, não é possível. Não é possível. É inacreditável um negócio desse. É inacreditável. É inconcebível acontecer isso. Sabe? É inconcebível. Inacreditável. Esse erro vocês cometeram. É um grosseiro. Patético. Bom, vamos lá, meu amigo. Retornando aqui, né? Não perdendo... retomando aqui sobre o Franco Colapinto. Bom desempenho. Regular, consistente, firme, atuação sólida do Franco Colapinto. Boa atuação. Gasly, né? Gasly tomou... meu amigo, o Gasly apanhou nesse final de semana em Miami, na Flórida. Apanhou e muito. Tanto em treino livre único, classificação para corrida sprint, classificação para corrida principal em Miami, na Flórida. O Gasly apanhou durante todo o final de semana. Apanhou e muito, né? Porque o Gasly vinha numa batida muito boa, numa toada boa, mas aí a carruagem virou abóbora na corrida principal em Miami, na Flórida. Então, assim, o Gasly tem uma atuação muito abaixo, muito aquém em Miami, na Flórida, meus amigos. Bom, meus amigos, Audi, né? Audi teve um final de semana difícil, um final de semana complicado. As coisas não se encaixaram, não se encontraram, tanto pro Hülkenberg, tanto pro Gabriel Bortoleto. O Nico Hülkenberg acabou abandonando a corrida. O Bortoleto fez ali das suas, né? Conseguiu chegar na 12ª colocação no Grande Prêmio de Miami, na Flórida. Performou muito bem na 12ª colocação o Bortoleto. Fez o que dava pra fazer. Fez o que dava pra fazer. Porque o Bortoleto teve um final de semana assim, difícil, complicadíssimo na Flórida. Muito complicado, duríssimo. O piloto brasileiro da Audi, meus amigos. Bom, meus amigos, Haas, né? A Haas, né, apagada com o Oliver Burman e o Esteban Ocon, assim, uma atuação apagada, uma atuação difícil, uma atuação, assim, complicada, muito complicada, complicadíssima, de seus dois pilotos, tanto o Ocon, tanto o Burman, né, uma atuação difícil dos dois pilotos, uma atuação complicada, sumida na corrida, e é isso, né, foi uma atuação, assim, difícil, uma atuação complicada, e não tem o que fazer, não tem o que fazer, e assim, eu esperava mais do Burman, né? Foi muito discreto, o Ocon muito mal. Tanto os dois pilotos, o Ocon e o Burman, muito mal. Assim, desaparecidos, sumidos na corrida. Tendo muita dificuldade durante todo o final de semana na Flórida. E a Haas dando indícios de que a equipe Haas iria fazer um bom desempenho em Miami, na Flórida, pelo menos performar ali, pelo menos ali à frente
da Audi, mas nem isso. Nem isso, nem isso, nem isso, né? Então assim, foi uma performance assim, pálida da Haas, então eu esperava mais da Haas nesse final de semana na Flórida, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos lá para o fundo do grid. Vamos lá, Cadillac, Aston Martin e Williams, né? Dessas equipes de fundo de grid, a Williams milagrosamente se salvou, terminando na 9ª e 10ª colocações, respectivamente, no Grande Prêmio de Miami, na Flórida, né? Terminando na 9ª e 10ª colocação, milagre, porque é um carro pesado, um carro que tá, assim, que tá fora do peso mínimo do regulamento, fora, completamente, e ainda assim conseguiu operar um milagre, né? Sim, a Williams conseguiu operar um milagre nesse final de semana na Flórida. Não era pra ela estar aí. Não era pra Williams estar aí. Não era. Claro, honestamente, não era pra Williams estar aí. Não era. E a Williams conseguiu, ainda assim, conseguiu ter uma boa performance na Flórida. Ótima performance da Williams. Performou bem com seus 2 pilotos. Na Flórida, no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Ok. Cadillac, vamos lá. Sérgio Pérez e Valtteri Bottas. Os 2 pilotos, os trapalhões, né? Os 2 pilotos trapalhões, né? Pérez e Bottas, né? Assim, a Cadillac, o Pérez conseguiu terminar à frente do Bottas, ok. Terminou à frente do Bottas, terminou... por incrível que pareça, terminou à frente do Bottas, né? É aquilo, né? Mas, enfim... conseguiu terminar a corrida o Sérgio Pérez, o Bottas andando lá atrás, e a perspectiva da Cadillac é essa, vai andar lá atrás o tempo todo, durante todo o ano, é lá atrás o tempo todo, não esperem nada da Cadillac, não esperem absolutamente nada da Cadillac, não esperem mesmo, não esperem nada, porque a Cadillac não irá acrescentar nada neste ano de 2026, absolutamente nada. Bom, vamos lá, Aston Martin conseguiu terminar a corrida, a corrida no Grande Prêmio de Miami, na Flórida, conseguiu terminar, né? Finalmente, a Aston Martin conseguiu terminar com seus 2 pilotos, tanto com o Alonso Stroll. Isso já é um alento, podemos assim dizer, isso pra mim já é um alento importante, já é um alento, né? Para a equipe Aston Martin. E assim, meus amigos, a Aston Martin vai ser isso aí. Não criem nada, não criem expectativa. Pode trazer atualizações. Carro macio com atualizações. A perspectiva para funcionar, pro carro funcionar, pro carro andar, pro carro prosperar, é baixa. É muito baixa. Não esperem. Não fiquem assustados, não. Não fiquem assustados com o que eu vou falar, não. A perspectiva é baixa, nula, não vai acontecer, não vai acontecer, Aston Martin voltar a performar bem neste ano de 2026 é muito baixa, é baixa, é zero, não tem que começar, Aston Martin vai ser isso aí, que bom que ela terminou, ótimo, a perspectiva dela pro Canadá, vai ser isso aí, vai ser sofrimento durante todo o ano para a Aston Martin nesse ano de 2026, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos para os destaques positivos e negativos do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 na Flórida. O meu destaque positivo, sem dúvida nenhuma, é Andrea Kimi Antonelli, o piloto italiano da Mercedes. Não tinha o melhor carro durante todo o final de semana na Flórida, enfrentou problemas durante a corrida do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1, conseguiu contornar bem e vencer a corrida e assim, aluga um triplex na cabeça do George Russell e dá uma chinelada no George Russell, uma chinelada no George Russell. Russell, meu amigo, não vai ter hoje esquece, não vai ter salvação pra você não vai mesmo, já iremos falar do senhor, pode ficar calmo, já irei falar do senhor, já chegarei no senhor, George Russell. Mas enfim, o Antonelli conseguiu
ganhar a corrida de maneira merecida e assim, controlou a corrida, né? Tomou a ponta da corrida na volta de número 5, na quinta volta do Grande Prêmio de Miami na Flórida, controlou a corrida, dominou os nervos, colocou os nervos no lugar e controlou, andando rápido e assim, controlando do meio para o final da corrida no Grande Prêmio de Miami na Flórida, meus amigos. Bom, meus amigos, a grande surpresa do Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1 foi Franco Colapinto. O piloto argentino da Alpine andou bem, com uma consistência muito boa, regular, sólido. O Franco Colapinto andando bem, performando bem. O Franco Colapinto andando bem, o Franco. E uma performance regular, consistente, com uma constância muito boa durante toda a corrida no Grande Prêmio de Miami na Flórida, meus amigos. Bom, meus amigos, vamos para a decepção do Grande Prêmio de Miami na Flórida, meus amigos. Bom, meus amigos, a decepção é George William Russell. O piloto da Mercedes teve um final de semana, assim, pavoroso, pálido, um desempenho, assim, apagado. Na classificação para a corrida principal, tomou quase 4 décimos do Andrea Kimi Antonelli, que foi o pole position. Quase 4 décimos. 3 décimos, tá? 3 décimos, tá? Né? Só pra começar aí, a chinelada já começa aí. A chinelada em cima do Russell começa a cantar aí. Começa a cantar aí de maneira pesada. E a chinelada, pra culminar com a chinelada, né, que o Russell levou, né? Assim, sendo uma presa fácil, né? Perante aos carros da McLaren. Tanto Piastri, tanto Norris, né? E assim, Russell deu muita sorte. Esse quarto lugar é um quarto lugar, ao meu ver, mentiroso. É um quarto lugar mentiroso. Porque o quarto lugar seria do Leclerc, que o Leclerc tava brigando com o pódio com o Oscar Piastri. Acabou rodando, ele ganhou o quarto lugar no final da corrida. Só pra vocês terem uma ideia. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. O Leclerc rodou. Ele tomou o quarto lugar do Charles Leclerc. E assim, passou o Verstappen, quase tomou um sufoco danado do Verstappen durante a corrida. Pois é, a chinelada. E assim, e veio o Antonelli abrir 20 pontos de vantagem, né? Se isso não é uma chinelada, eu não sei mais o que é. É uma chinelada que o Russell leva. É uma chinelada. Que o George Russell levou nesse final de semana em Miami, na Flórida. Uma chinelada, meus amigos. Uma chinelada. É isso. Essa que é a verdade. Ah, eu não gosto da pista e tal. Russell, você é piloto de corrida, de Fórmula 1, amigo. Você é piloto de corrida. Você não tem que gostar de pista A ou pista B. Você tem que, minha filha, andar. Você é pago pra isso. George Russell. Você é pago pra isso. E você sonha em ser campeão mundial, você precisa performar bem nessas pistas que você tem dificuldade. Essa que é a verdade. Bom, meus amigos, a próxima parada do Mundial 2026 da Fórmula 1 é o Grande Prêmio do Canadá no dia 26 de maio, no circuito Gilles Villeneuve, na ilha de Notre Dame, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui o que vocês gostaram do Grande Prêmio de Miami na Flórida, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matoso Automobilismo. Aquele abraço e taca ali pra nossa barata.